Está pronto. Jorge, por favor. Boa noite a todos. Bom, apresentar a professora Isabel Loureira é a coisa mais fácil do mundo, até porque eu perguntei a ela no ano passado como é que ela gostaria de ser apresentada. E ela me disse, professora aposentada da Unesp, ponto. Aí, ponto. Já é uma referência institucional que engloba tudo. Mas há uma questão, só queria chamar a atenção para isso, que ela é, no Brasil e certamente em outros lugares, uma referência em relação a Rosa Luxemburgo. Todo mundo associa o nome dela com Rosa Luxemburgo. Eu, particularmente, associo, pelas minhas razões pessoais, com Marcuse, porque ela é uma grande estudiosa de Marcuse também. E ela acabou de mostrar exatamente um dos livros pelo qual eu tenho um carinho grande, que é esse A Grande Recusa Hoje. É um conjunto de artigos muito bom, excelente, esse aqui é ótimo, são ótimos artigos, infelizmente esgotado, né, difícil de ser encontrado. E tem um outro também, eu só queria citar, para passar a palavra a ela, que é o capítulo do marxismo ocidental, em que ela tem um capítulo aqui, né? Herbert Marcuse, a relação entre teoria e prática. E ela abre esse capítulo dela, eu vou ler de uma maneira muito rápida, que é a melhor abertura para mim, eu gosto imensamente desse artigo, do que a gente poderia colocar em cena o próprio Marcuse, essa figura cheia de faces, né? Então ela começa assim, Herbert Marcuse, filósofo cuja popularidade foi muito além dos meios acadêmicos nas décadas de 60 e 70, tem sido relativamente relegado ao esquecimento, pelo menos no Brasil. As razões para isso parecem óbvias. Alguém que, durante toda a sua longa vida, contra a miséria material e espiritual do capitalismo tardio, sempre defendeu o advento de uma sociedade justa e racional por meio da revolução, só pode parecer anacrônico aos olhos deste fim de século que busca apressadamente enterrar todas as utopias. Eu acho isso muito bonito, que é um retrato 3x4 dele, né? É a própria figura do Marcuse, né? Sobre o qual a Isabel vai falar em relação às questões que envolvem a ecologia no pensamento dele. Então, passo a palavra para Isabel. Isabel, sinta-se à vontade, pelo tempo que você achar necessário, e depois conversaremos, discutiremos as suas ideias. Querida, prazer. Bom, boa noite a todo mundo, muito obrigada pelo convite, ao Jorge, ao Fernando. E, bom, eu aceitei, né, Jorge, esse seu convite irrecusável, né? A última tarefa, assim, que eu tenho neste ano, assim, e fico feliz também, porque vocês criaram essa modalidade, né, durante a pandemia, pelo que eu entendi, pelo que você falou, né, de fazer esses cursos de extensão, e é uma boa maneira de manter as pessoas em contato, mesmo que não seja presencial, mas acho que foi a coisa boa que a gente, com a qual a gente ficou da pandemia, né? Essa possibilidade, né, de usar a nosso favor, né, a modalidade online, né? Acho isso bem legal, né? E como eu disse, já comentei que eu assisti a aula do Fernando e do Leomir, eu meio que me inspirei, né? Na hora que eu assisti a aula de vocês, eu pensei assim, ai, por que eu gostava do Marcuse? Sabe, eu pensei assim, deixa eu falar para ele onde é que eu cheguei no Marcuse, né? Um pouco para vocês entenderem, né? Por que eu me interessei pela Escola de Frankfurt, pela teoria crítica? Porque eu fiz o doutorado, então, sobre a Rosa Luxemburgo e sobre as relações entre teoria e prática, né? O meu doutorado sei lá, eu agora relendo, porque talvez, se eu tiver sorte, vai ser publicado em inglês. Eu estava interessada nessa questão das relações entre teoria e prática no marxismo e usando a Rosa a Rosa como exemplo, né, um caso, né, dessa questão, que é uma questão filosófica, eu venho da filosofia, né. E aí, bom, como vocês sabem, a Rosa foi assassinada em janeiro de 19, né, e a proposta dela, socialista democrática, foi derrotada. Então, quando eu terminei o doutorado, eu estava interessada em entender mais, de uma maneira melhor, mais específica, no que tinha consistido essa derrota. Afinal de contas, o que era a derrota da esquerda na Alemanha que permitiu o advento do nazismo, né? Qual que foi o percurso da esquerda alemã depois dessa tragédia que foi a derrota da Revolução Alemã? Aí,
acabei fazendo uma pesquisa histórica que me levou a escrever um livrinho sobre a Revolução Alemã, lá na coleção da professora Emília Viotti, né? E aí eu ficava naquela... Nesse caldo, né, o Marcuse aparecia, né, porque, afinal das contas, o meu interesse era por política, o Marcuse era o filósofo do grupo, o mais político de todos, né, e numa entrevista ao Habermas, que eu gosto muito, que ele deu em 78, ele se pergunta o que acontece depois do fracasso da Revolução, porque ele participou, de alguma maneira, como soldado, num conselho de soldados, ele era bem jovem, lá na Berlim Revolucionária. O que acontece depois do fracasso da Revolução? E o próprio Perry Anderson, né, no Marxismo Ocidental, também ele diz, bom, o Marxismo Ocidental nasceu sob o signo da derrota. Aí, era esse o meu ponto, entender a derrota. O que é a derrota para a esquerda, né? Mas aí eu escrevi alguns artigos sobre o Marcuse, né, como o Jorge mencionou, mas depois eu acabei ficando só com a Rosa Luxemburgo, dando cursos e publicando a obra dela, e traduzindo não sei o quê, e larguei o Marcuse de lado. Tanto que quando me convidavam, as pessoas continuaram, durante algum tempo, continuaram me convidando para falar do Marcuse, eu falava não, porque eu não sei mais nada, eu não estou mais pesquisando nisso, eu não estou acompanhando a bibliografia. Até que este ano aconteceu uma coisa... Não, o ano passado, 22, aconteceu uma coisa muito curiosa que eu vou contar para vocês. Quando a gente voltou... porque eu acabo dando aula para o pessoal do MST lá na Escola Nacional Florestan Fernandes. Eles, digamos, sempre convidam para falar da Rosa Luxemburgo. Aí, o ano passado, em julho, né, do ano passado, teve o primeiro seminário presencial sobre a Rosa Luxemburgo, que eu fui com um outro professor dar a aula lá. E aí, no debate final de encerramento do seminário, um debate bem quente e tal, né? Houve uma pergunta sobre a Escola de Frankfurt, uma colocação sobre a Escola de Frankfurt, e uma dúvida a respeito, tipo assim, bom, mas a Escola de Frankfurt, será que ela tem algum interesse para nós militantes? Era essa a questão. Vale a pena estudar esses filósofos distanciados da prática, né? Nós da América Latina, que importância isso teria para nós? E eu me senti, assim, instigada por essa questão, né? E vejam como as coisas são interessantes. No mesmo dia dessa história rolando, eu recebi um convite no meu e-mail para participar de uma publicação sobre o Marcuse no mundo, aquela recepção do Marcuse, All Over the World, né? Para publicar num livro que está sendo organizado para publicar na Routledge, né? Aí eu pensei, será que eu vou... Porque era muito cômodo para mim continuar falando, não entendo mais nada disso, não estou trabalhando, não sei o quê. Mas aí eu aceitei. Eu aceitei porque eu fiquei instigada justamente pelas minhas amigas do MST. Eu fiquei pensando, quem sabe eu consigo ligar as duas coisas, né? E logo em seguida, porque como uma coisa só não basta, aí chegou um outro convite para participar de um grupo de pesquisa, uma professora que foi jovem, que foi minha co-orientanda, digamos assim, sobre Marcuse, na Universidade do ABC, da Federal do ABC, a Marília Pisani, e ela está com um projeto de pesquisa para publicar justamente os textos ecológicos do Marcuse, um grupo só de mulheres, e eu também aceitei, né? Bom, então, o que eu vou apresentar hoje a vocês vai ser o resultado desse trabalho. Pela primeira vez, eu vou mostrar publicamente o que eu fiz nesse período aí, né? Mas, antes de entrar no tema, eu queria só dar um pitaco sobre a tal da teoria crítica periférica, né? A necessidade que nós temos de uma teoria crítica periférica, só para dizer que eu concordo totalmente, né? E justamente, vejam, não é só uma questão nossa da América Latina. Nesse nosso grupo lá das mulheres, né, tem uma professora da Índia, especializada, não sei se só no Marcuse, mas enfim, ela conhece muito o Marcuse, chamada Savita Singh, não sei se vocês conhecem. Ela insiste muito no que ela chama, que nós temos que fazer, nós do Sul Global, o que nós temos que fazer é o que ela chama de Creative Critical Theory, ou seja, teoria crítica criativa, que é exatamente a mesma coisa que o Leomir estava chamando, e o Fernando, eu acho que também, né, de teoria crítica periférica, né, a partir da periferia, né,
E é isso que cada uma de nós, né, desse grupo de mulheres, vai, enfim, tem os textos do Marcuse sobre ecologia que foram traduzidos, e cada uma de nós tem, digamos, a tarefa, né, de fazer um artigo, um comentário, né, sobre o que bem entender a partir do seu ponto de vista do sul global, né. No caso, aqui, eu do Brasil e outras, né, do Brasil, né. E também concordo com as reflexões que vocês fizeram, né, que o nome Escola de Frankfurt não encerra nenhuma espécie de dogmatismo, é só para facilitar as coisas, concordo totalmente com isso, né. E justamente, vejam só que curioso, Escola de Frankfurt, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas me chamou a atenção, no domingo agora, na Folha de São Paulo, na Ilustrada, a Ilustríssima, que eles chamam aquele caderno de cultura da Folha de São Paulo, saiu uma matéria sobre Curitiba, a capital da direita, que tem o título de Pinhão, Família e Propriedade. E essa matéria fala de uma homenagem que foi feita logo no dia 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, meu Deus, eu que sou portuguesa fiquei fula da vida quando eu vi isso, mas enfim, um evento no dia 25 de abril deste ano, na Câmara Municipal de Curitiba, organizado por um vereador da direita, né, um bolsonarista, um evento de homenagem ao Olavo de Carvalho. Aí, no final dessa homenagem, o vereador e um dos convidados dele anunciaram a criação, o desejo deles criarem, não sei se eles vão criar, tomara que não, o Instituto Pró-Ocidente, para manter vivas as ideias do Olavo de Carvalho. E aí, o artigo tem um trechinho que eu vou citar, é isso que me interessa. A esquerda dominou o Ocidente por causa da Escola de Frankfurt. Precisamos criar a Escola de Curitiba. Fecha aspas. Então, é isso, você entende? Eu sem comentário, não vale a pena perder tempo com isso, mas só para vocês verem essa nota, sei lá, se jocosa ou triste, acho que mais triste do que jocosa, né? Então, o meu artigo sobre o Marcuse vai procurar mostrar como ele é atual. Vocês têm que entender qual é o meu papel aqui, né? Eu me vi naquela função da professora que quer convencer as suas alunas do MST, que tem uma formação no marxismo, às vezes um marxismo muito ortodoxo, né? E que eu quero levar para elas, para além da Rosa Luxemburgo, que já é um passo além do leninismo, né? Do meu ponto de vista, pelo menos, né? Que quer levar para... quer ver se consegue introduzir a Escola de Frankfurt, e aí acho que o Marcuse é um bom pensador para isso, porque se fosse o Adorno seria muito mais complicado, então você tem que começar por algum lugar, eu acho que o Marcuse talvez permita, então vou mostrar isso para vocês vão me dizer se eu sou convincente ou não, porque elas não leram esse texto ainda, o texto é inédito, né? E eu escolhi 2 temas, ecologia e o feminismo, e vocês vão entender por quê. O artigo tem o título Progresso para quem? Como interrogação, Herbert Marcuse e o feminismo popular no Brasil, e é dedicado às minhas companheiras do MST. Aí eu começo introduzindo o assunto, falando do livro da Rachel Carson, Primavera Silenciosa, que é de 62, que é o livro que fundou o movimento ecológico, né? A Rachel Carson, ela alertava já naquela época, 1962, gente, isso foi no século XVIII, quando a gente pensa nos problemas que a gente está hoje, né? Ela alertava para o perigo do uso dos pesticidas que tinham sido usados em grande escala com a Revolução Verde, né? Então, e aí a coisa veio evoluindo, até a gente chegar no nossa situação de hoje, que é absolutamente desesperadora, da emergência climática. Então, a primeira parte do meu texto é uma maneira, um pouco assim, para onde vamos? Essa é a minha pergunta na primeira parte do texto, para situar o problema hoje, né? E aí, uma coisa que me chama a atenção, e imagino que para vocês também, é que essa questão hoje é falada à torta e à direita, para tudo que é lugar, todo mundo fala, a imprensa, a grande imprensa, a televisão e tal. É um assunto, coisa que não era há uns anos atrás, né?
Mas a minha impressão é que há uma... Eu gosto dessa expressão de dissonância cognitiva, né? Porque entre aquilo que é dito pelos movimentos socioambientais e a inação dos governos e das próprias sociedades, né, no mundo todo. Porque, se a gente prestar atenção, né, no último relatório do IPCC, né, que é o relatório do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, né, que foi publicado em março agora deste ano, né? Esse relatório é desesperador. Ele mostra que fenômenos como o aumento do nível do mar e da destruição dos ecossistemas, sobretudo, né, das florestas tropicais, já são fenômenos irreversíveis. E que há um acordo entre os cientistas, né, um consenso de que não é mais possível conter o aquecimento global em 2 graus, né, até, em relação àquilo que era antes da Revolução Industrial, até o final do século XXI. Isso já é um consenso, né? Então, todo mundo diz, isso é repetido a exaustão, de que é urgente reduzir, né, a emissão de gases de efeito estufa, né? E que para isso, então, é necessário acabar com o desmatamento, com o uso de combustíveis fósseis, né? E que, para acabar com o desmatamento, no caso do Brasil, é necessário reduzir de maneira drástica, né, a pecuária bovina e substituir o agro, né, a nossa agricultura industrial exportadora de commodities pela agroecologia. Tudo isso é dito, parece um consenso, mas na realidade não é verdade, né? Então, por exemplo, o agronegócio, que é o grande vilão no Brasil. Aliás, um dos livros que eu li recentemente, fiz até uma resenha, esse aqui do Luiz Marques, O Decênio Decisivo, né, que tem como subtítulo Propostas para uma Política de Sobrevivência. Ele insiste muito nisso, né, de que a década em que nós entramos, ela é decisiva, justamente chama-se o decênio decisivo, né? Ela representa uma bifurcação, um divisor de águas na história do sistema Terra para os próximos milhares de anos, né? O que o Luiz faz é assim, o Luiz, bem, enfim, não vou falar, se eu começar a falar disso, eu não vou falar do Marcuse, né? Então, deixa eu andar mais rápido. Então, é preciso adotar soluções para mitigar o aquecimento global em curso, né? Senão, a gente não vai mais, não nós vamos, enfim, nós vamos morrer antes, né? Mas as gerações futuras, né? Então, o longo prazo depende das decisões a serem tomadas agora, é o que o livro mostra. Mas, justamente, os estados nacionais não têm poder sobre as grandes corporações, né? Então, a sensação que dá é de impotência, né? E o Brasil é, como um dos maiores emissores, né? Um dos 10 maiores emissores de gases de efeito estufa, né? E com a maior biodiversidade do planeta, é justamente esse lugar privilegiado para a gente observar o que está ocorrendo, né? Só que o que acontece? Coisas que a gente está careca de saber, né? O agronegócio tem um poder enorme, né? A bancada, né, parlamentar do agronegócio, agora o que aconteceu, né? O agronegócio responde por 75% das emissões de gases de efeito estufa e ficou fora das obrigações previstas do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Eles ficaram de fora. A Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil e o agro ficou de fora. Ou seja, mesmo uma coisa tão, vamos dizer assim, reformista, capitalista, que nem regulamentar, né, emissões de carbono, né, de gases de efeito estufa, nem isso eles conseguem, né? Então, e quem que está interessado nisso, né? Os países do norte, né, que são os maiores emissores do planeta, né? E que daí eles podem terceirizar as suas emissões de gases, né? E continuar com o seu modo de produzir, poluente, consumista, etc., né? Então, essa coisa, o chamado greenwashing, né? E o crédito, o mercado de crédito de carbono faz parte disso, né? É apenas essa tentativa capitalista, né, gradualista, de maquiar essa tragédia, né? E todo esse papo sobre economia sustentável, capitalismo verde e tal,
não vai levar a lugar nenhum, né? Então, se a gente for sério em relação a isso, né, é preciso ver, né, que a noção de progresso, de desenvolvimento, de crescimento econômico, né, é incompatível com a noção de limite, né? E o planeta é limitado, né? Então, o que o Luiz Marx fala é que o que a gente precisa é de uma economia de sobriedade energética radical. Enfim, e com isso, o que eu quero dizer, né, e que eu digo no artigo, é que é impossível um capitalismo ecológico, assim como uma ecologia capitalista, né? O capitalismo, ele precisa do crescimento econômico, né, e baseado na acumulação incessante de capital, né, e que leva à exploração incessante da força de trabalho, no caso, uma força de trabalho mal paga, né, e da natureza, né, então não tem como haver capitalismo verde, né, e o Marcuse, e aqui eu engato com o Marcuse já na década de 70, né, ele fala da impossibilidade de uma ecologia capitalista e ele fala em nome do que ele chama uma ecologia autêntica. Para ele, a Terra não tem salvação no capitalismo, né? E tem muitos autores, e eu recomendo para vocês muito fortemente este daqui, não sei se vocês já conhecem, o Koei Saito, é um japonês, Koei Saito, o Ecossocialismo de Karl Marx. Tem coisas dele falando na internet, ele fez a tese, eu acho que foi na Alemanha que ele fez a tese, mas ele fala inglês, acabei de ver uma entrevista dele, excelente, né, na internet, ele falando, enfim, do livro, as ideias dele e tal, e ele, o que ele tenta mostrar, que é bem interessante para os marxistas, isso é interessante, né, é que contrariamente à ideia de um Marx prometeísta, produtivista, que também tem esse lado, evidentemente, ele não pode negar, mas a pesquisa dele mostra um Marx ecológico no sentido, e com muito bons argumentos, por quê? Porque ele vai fazer a pesquisa dele com os cadernos de ciências naturais do Marx, que foram publicados na Mega 2, na Marx Engels Gesamtausgabe, né? E que daí, através dessas leituras do Marx, com essa mostrando, né, como Marx se interessava pela ciência, pela ecologia e tal, e daí que mostra, né, claramente a ligação entre a crítica da economia política do Marx e como a ecologia é um momento, alguma coisa, digamos, um elemento imprescindível dessa crítica da economia política do Marx, né? Então, o que o Marx mostra é que o impulso desmedido do capital pela valorização destrói as suas próprias condições materiais e, eventualmente, o confronta com os limites da natureza, diz o Koei Saito, né? E aí, o que ele defende é que o ecossocialismo precisa de acrescentar um novo elemento, que é o decrescimento, que é uma coisa muito polêmica, mas eu sou totalmente a favor. Aqui em casa, inclusive, tem uma polêmica entre mim e meu marido, que ele acha que esse termo decrescimento é um termo muito problemático, né? E aí seria uma volta, uma pergunta que fazem para ele é a seguinte: bom, mas nesse sentido, então, o que você está dizendo é que você tem que deixar de lado o crescimento econômico, o produtivismo, toda essa visão prometeica e tal, então significa que seria uma volta, seria um fortalecimento da agricultura? E ele diz que sim. Eu achei bem interessante, isso me deu ideias para continuar essa pesquisa, né? Mas, então, terminando essa parte, é assim, bom, já que a gente está nesse mato sem cachorro, né, a gente está perdido, né, faz bastante tempo, sem perspectiva de futuro, né, eu acho que é uma ideia legal de pôr a conversar o feminismo popular nosso, né, e o Marcuse, né. Por quê? Porque o feminismo popular no Brasil, ele é, ao mesmo tempo, feminista e ecológico. O Marcuse também, feminista e ecológico, cada um à sua maneira. Assim como nos anos 70, as ideias do Marcuse se desenvolveram em conversa com os movimentos sociais do seu tempo, né? Eu acho que hoje é possível que as feministas, não o Marcuse, porque afinal morreu, né? Mas que as feministas
possam, quem sabe, ganhar alguma coisa conversando com o Marcuse, né? E aí, a primeira parte, a segunda parte do meu texto tem o título de Progresso para quê? Uma pergunta, né? E eu usei muito os textos dele sobre ecologia, e um em particular, que vai ser publicado, então, nesse livro que está sendo organizado, que chama Ecologia e Revolução. É uma palestra que ele fez em 72. Esses textos estão lá naqueles collected papers, né, of Herbert Marcuse, né? E as primeiras contribuições dele à ecologia datam de 72, né? Ou seja, 10 anos depois da Primavera Silenciosa, mas ele não faz referência, eu não conheço nenhum texto, nem nenhuma palestra do Marcuse que tenha uma referência a esse livro da Rachel Carson. Eu acho que é mais uma coisa teórica, né, uma perspectiva que vem do marxismo e da discussão dele com seus colegas, né, do Instituto de Pesquisa Social, do que propriamente de leitura sobre pesquisas, estudos empíricos, né, sobre os problemas da destruição do meio ambiente, né. Mas nesse artigo dele que eu mencionei, Ecologia e Revolução, e nas reflexões dele, de modo geral, sobre o assunto, tem duas ideias que eu resolvi explorar e que me interessam, que a primeira é a seguinte: a lógica ecológica é pura e simplesmente a negação da lógica capitalista. A Terra não pode ser salva dentro da estrutura do capitalismo. Essa é a primeira. E a segunda é: o terceiro mundo, que a gente chama hoje de sul global, não pode ser desenvolvido de acordo com o modelo do capitalismo, né? Então, isso vai estruturar a minha reflexão. Então, a primeira, né, a lógica ecológica é a negação da lógica capitalista, né? Por quê? Porque a lógica capitalista se assenta no desenvolvimento das forças produtivas, né? Ou seja, no progresso, um valor inquestionável, né? E justamente é isso que o Marcuse está questionando, né? Então, essa ideia de que é necessário o progresso, o crescimento material sem fim, e que isso deve ser imposto ao mundo inteiro, sobretudo aos países considerados subdesenvolvidos, atrasados, enfim, é toda uma ideia que vem lá do pós-guerra, né? Aí o Marcuse vai fazer uma distinção que eu acho que é legal, que talvez nos ajude, entre uma concepção quantitativa e produtivista de progresso, né, que ele rejeita, né, que tem assentada numa relação instrumental com a natureza como um recurso a ser explorado, né, e uma concepção qualitativa, né, um progresso qualitativo, humanitário, que consiste, diz ele, na humanização progressiva dos homens, ou dos seres humanos, a gente diria hoje, no desaparecimento da escravidão, do arbítrio, da opressão e do sofrimento, né? Mas ele diz, bom, mas há uma ligação entre ambos. Essa reflexão sobre o progresso está naquele texto dele, a noção de progresso à luz da psicanálise, né? Que eu acabei traduzindo há muitos anos, está lá num eu não quero me distrair com as coisas que as pessoas estão escrevendo aqui no chat. Está no livrinho da Paz e Terra, isso daí, né? Bom, mas voltando, né? Então, ele diz que essas duas noções de progresso estão ligadas, uma está ligada à outra. Ou seja, o progresso qualitativo depende do desenvolvimento da técnica, que vai, como a gente sabe do Marcuse, né, libertar os homens, os seres humanos do trabalho penoso, né? Agora, ele diz, ao mesmo tempo, que não é evidente que o progresso técnico garanta maior liberdade humana, né? Isso é uma coisa que a gente hoje pode assinar embaixo, né? Com essa escravidão em que nós vivemos, nessa intoxicação, né, do mundo das redes digitais, por exemplo, para não falar de outras coisas, né? Ou seja, ele como marxista que ele está criticando o paradigma marxista, mas um marxista peculiar, como eu vou depois falar, né? Ele critica esse paradigma produtivista da modernidade e a quimera do progresso material sem fim,
que tem como objetivo único, né, a valorização do capital, né? E o Marcuse, ele tem, desde a juventude, porque eu estou tentando, justamente, eu fui montando o texto de tal maneira, já que as minhas amigas do MST, que é quem eu quero cativar para o assunto, né, elas gostam da Rosa Luxemburgo, né, então eu sempre tento fazer umas ligações e tal. E no caso do Marcuse, ele, desde o começo, ele tinha uma posição radical, né? Tem uma passagem dele, daquele texto Novas Fontes para a Fundamentação do Materialismo Histórico, né? Que ele diz assim, que o que ele quer, enfim, o que é necessário, eu cito, é uma revolução total e radical, que exclui toda modificação parcial ou evolução. Ou seja, o Marcuse estava, assim como a Rosa Luxemburgo, estava longe de ser um reformista, né? Então, o que ele tem na cabeça, a necessidade, essa crítica ao capitalismo dele, implica uma mudança civilizatória desde o começo, né? Não era tão claro assim no jovem Marcuse, mas à medida que essa reflexão vai amadurecendo, isso fica bem claro, né? E ele acha que essa mudança radical, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, né, com a crise do capitalismo fordista, né, que ele vai chamar de sociedade unidimensional, sociedade tecnológica, aquela na terminologia dele, que transformou tudo em mercadoria, né, que tinha chegado um momento ele vê uma possibilidade, pelo menos teórica, né, dessa transformação, né. E o que eu acho também interessante nele, que agora ficou mais claro para mim, lendo os textos, os vários textos avulsos que eles reuniram nessas publicações em inglês, né, é que quando ele vai caracterizar a época posterior à rebelião de maio de 68, nos anos 70, né, ele vai caracterizar com termos do seguinte tipo, né, contra-revolução preventiva, período neofascista do imperialismo, fascismo preventivo, contra-revolução global, né? Eu acho que ele estava vendo, né, de uma maneira talvez precoce, sei lá, né, essa mudança que ocorre a partir da virada do século XX para o século XXI. Ele está percebendo que alguma coisa está mudando, que é uma nova fase da acumulação do capital que está chegando, né, aquilo que a gente conhece como globalização, neoliberalismo, né, e que era justamente uma fase da acumulação do capital que tinha vindo para maquiar a crise de acumulação e que explora até o osso a natureza e o trabalho, né. Então, por que é preciso uma coisa neofascista, violenta, né? Porque justamente não tem mais possibilidade de acumulação do jeito que era nos 30 anos ditos gloriosos, pelo menos nos países do centro, né? Então ele vai dizer que o neofascismo é uma espécie de válvula de escape política para a crise econômica oriunda. E eu cito um texto dele, que se chama Estados Unidos, USA, Questions of Organization and the Revolutionary Subject, a Conversation with Hans Magnus Enzensberger. É uma entrevista, uma conversa entre eles, né, que está no Collected Papers do Marcuse. O meu telefone fica tocando, é propaganda, eu não vou atender. Então, ele diz que tem uma contradição entre a imensa riqueza social e o uso miserável e destrutivo que se faz dessa riqueza, dela. A contradição entre a possibilidade de reduzir o trabalho alienado e sua manutenção sistemática. A contradição entre a possibilidade de abolir a pobreza e a miséria no menor tempo possível e o enorme desperdício. No longo prazo, essas contradições só podem ser suprimidas pela força. E daí vem essa caracterização dele, dessa época, como contra-revolução preventiva, neofascismo e tal, né? Então, o que ele via é que havia um desarranjo no planeta que levava à destruição da vida, ao emprego crescente da violência, violência física ou institucional, contra as parcelas da população consideradas descartáveis, né? Então, ele
diz que contra essa flagrante irracionalidade é aí que nasce o movimento ecológico, né? Que ele abraça com entusiasmo, né? E porque ele entende, né, que a violação da terra é um aspecto vital da contra-revolução, né? Então, é como se ele estivesse dizendo, né, esses desequilíbrios ambientais, eles fazem parte desse movimento violento, né, de contra-revolução. E aí ele se opõe vivamente, né, à cooptação do movimento ecológico pelo capitalismo, né, e ele diz, bom, ele não usa a expressão capitalismo verde, mas ele fala em ecologia capitalista, ele diz, enfim, ele diz isso daí não tem saída, né? Então, esse diagnóstico dele, que eu acho que na época já era pertinente, né? Porque essa sensibilidade para o meio ambiente, ela começa mesmo de uma maneira mais clara nos anos 70, né? Então, o que ele vai dizer, né, é que diante desse flagelo né, que o capitalismo nos impõe, a humanidade precisava decidir, né, entre a sua própria extinção e uma inversão no rumo do progresso. Ele fala em inversão no rumo do progresso no prefácio político de Eros e Civilização, né? Então, digamos, é assim, resumindo muito, né, o meu argumento, né, é o que eu tento mostrar como o Marcuse já estava atento a isso, né, mostrando que capitalismo e preservação da vida no planeta são incompatíveis. Então, essa seria a primeira ideia que me interessa. E a segunda ideia, né, que eu falei que me interessa no que ele diz, é que o modelo de desenvolvimento dos países centrais não serve para a periferia. Então, é bem interessante isso nele, porque a partir de meados dos anos 60, no auge do desenvolvimentismo, ele alimentava a esperança que os países do dito terceiro mundo, né, que estavam mais próximos de um modo de vida ainda não totalmente colonizado pelo capital, que eles pudessem seguir um caminho próprio, voltado para as necessidades locais, em vez de replicar esse modelo capitalista da metrópole, que é produtivista, né? Porque a teoria crítica já tinha percebido que isso não levava a lugar nenhum, né? Então, ele fica muito entusiasmado com a guerrilha vietnamita, né? A guerrilha vitoriosa do povo vietnamita contra, enfim, o exército mais poderoso da Terra, né? Então, a partir dali, ele tem muitas palestras e coisas, ele sempre faz uma referência a isso, é como se ele tivesse dado uma esperança para ele, né? Então, ele diz assim, né, se a industrialização, e ele diz isso no O Homem Unidimensional, se a industrialização e a introdução de tecnologia nos países atrasados encontram forte resistência dos modos de vida e de trabalho autóctones e tradicionais, é uma pergunta que ele faz, poderia essa tradição pré-tecnológica se tornar a fonte do progresso e da industrialização? Então, ele imaginava possível um progresso autóctone. Eu traduzi por autóctone porque é em português, mas em inglês é indigenous progress, né? Indigenous. E me interessa esse indigenous, né? E o que seria, né, então, esse progresso autóctone assentado, eu cito, né, o trechinho de O Homem Unidimensional, assentado na revolução social, reforma agrária, redução da superpopulação, mas não a industrialização segundo o padrão das sociedades avançadas. O progresso autóctone ou indigenous parece de fato possível em áreas onde os recursos naturais, se livres da invasão repressiva, ainda são suficientes, não apenas para a subsistência, mas também para uma vida humana. Ou seja, são colocações, claro, se a gente for ver no detalhe e tal, a gente vai falar, mas ainda é muito abstrato o que ele está falando. São colocações muito gerais, mas justamente essas colocações gerais que os filósofos fazem são elas que nos permitem
é continuar pensando e preenchendo com conteúdos concretos, né? Então, eu acho que, de alguma forma, ele antecipa, em termos diferentes, a crítica ao neoextrativismo, que é a nossa realidade nos países periféricos, né? Pensando aqui na América Latina, né? E aposta na utopia de uma civilização em paz com a natureza, né? Então, essa expressão, indigenous progress, acho que a gente pode ler na chave contemporânea dos povos indígenas, que, ao preservarem o equilíbrio ecológico, dão o exemplo de modos de vida alternativos à homogeneização da mercantilização capitalista, né? Então, em vez da importação sem critério, né, de tecnologias a serviço do capital, o Marcuse perguntava se não seria possível, uma citação, a ajuda aos poucos da tecnologia dentro da estrutura das formas tradicionais. Isso daqui atualmente, existe toda uma linha de pesquisa de gente falando na necessidade de uma tecnologia que seja justamente favorável, né, aos povos tradicionais, não alguma coisa que é imposta de fora, né? Tem todo um trabalho de gente nesse sentido, né? Não se trata de voltar, porque alguém vai dizer, ai, mas que coisa, né? Quem é produtivista, prometeísta, não sei o quê, progressista nesse sentido, vai falar, ai, mas isso daí é um troço retrógrado, de volta ao passado. Ok, e se for? Qual é o problema? Né? Mas eu acho que não é isso que ele está pensando. Ele está pensando, porque para ele a ciência também é fundamental, a ciência e a tecnologia são fundamentais. Mas eu acho que se trata, assim como a Rosa Luxemburgo, de imaginar de resgatar elementos de um passado ainda não mercantilizado, elementos que podem ser preservados, né? E justamente as formações sociais não capitalistas, né, e que nós na América Latina convivemos com esses povos, né, eles podem nos dar ideias, podem nos ajudar muito, né? Então, os povos indígenas hoje, eles têm um mantra, e eu prestei muita atenção nisso, eu vi a Chai Suruí, ela fala continuamente nisso, né? O único futuro possível é ancestral. É uma frase que ela repete muito, e eu concordo, assino embaixo. O único futuro possível é ancestral. E os indígenas falam, a gente pode, enfim, toda hora eles estão se referindo a isso, né, de que a tecnologia os ajuda, e que eles, para proteger os territórios, e também para mostrar o mundo deles para os outros. Eles usam essa tecnologia a seu favor, né? Então, eu acho assim que nós temos elementos empíricos, vamos dizer assim, né? Que podem dar carne a essas ideias do Marcuse que a gente pode achar abstratas, né? E aí eu cito um trecho do Krenak, do Ailton Krenak, que eu acho, A Vida Não é Útil, que ele diz assim, se isso não é o Marcuse. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam se manter agarrados nesta terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia, na América Latina. Esta é a subhumanidade, caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Então, a revolução não é como pensa o marxismo produtivista, ir para frente a todo vapor, mas como diz o Walter Benjamin, é puxar o freio para evitar que caia no abismo, né? Então, a mudança climática, ela está mostrando que os povos originários, diz o Ailton, ainda guardam vivências preciosas que podem ser compartilhadas. São ilhas que cultivam, eu continuo citando o Ailton, a memória de outras perspectivas de mundo. Essa gente é a cura para a febre do planeta, e acredito que podem nos contagiar positivamente com uma percepção diferente da vida. Fecha aspas. Então, eu acho que é essa percepção diferente da vida, né, que os novos movimentos sociais lá, os chamados novos movimentos sociais lá da época do Marcuse, né, dos anos 60 e 70, entre eles o movimento ecológico e o movimento feminista,
era essa perspectiva diferente que eles almejavam realizar na prática, e que o Marcuse via como alternativa à utopia à distopia capitalista, né? Então, essa mudança, o Marcuse diz, eu estou citando aqui um texto dele, foi uma palestra que ele deu na Universidade do México. Ele diz, essa mudança na direção do progresso, essa redução da produtividade no interesse de uma produtividade finalmente liberta de sua liga fatal com a destruição, é a ideia de utopia. E aí eu penso o seguinte, que se essa perspectiva utópica tivesse vingado, né, tivesse dado certo naquela época, né, que propunha reconstruir o mundo visando reconciliar a natureza com a sociedade, né, sociedade e natureza, né, que hoje é percebida como a única perspectiva realista, nós não estaríamos à beira da ameaça existencial, que é o que está acontecendo, né? Então, esse é um lado da questão, mas é claro que o Marcuse, como bom marxista que ele era, ele não escondia o reverso da medalha, o avesso dessa almejada utopia. E ele diz, eu cito, isso é o homem unidimensional, ele diz, as áreas atrasadas provavelmente sucumbirão a uma das várias formas de neocolonialismo, ou a um sistema mais ou menos terrorista de acumulação primitiva. Fecha aspas. É claro, como nós sabemos, foram essas as tendências vitoriosas com os resultados que nós conhecemos. Bom, e aí, a parte final do meu texto, eu intitulei Feminismo Popular e Luta pela Vida. E aí eu tenho uma epígrafe do Marcuse que eu adoro, que é a seguinte, a luta pela vida, a luta por Eros, é a luta política. Está lá no prefácio político do Eros e Civilização. E uma outra epígrafe do movimento das mulheres camponesas, a vida acima do lucro. E sem feminismo não há agroecologia. Então, aí o que eu faço nessa parte do texto, que eu acho que eu não vou aqui repetir, que todo mundo está careca de conhecer, é que, mas eu estou, então, explicando o Marcuse para as minhas amigas do MST, como eu falei, nós temos que entender por que para o Marcuse a luta pela vida é a luta política por excelência. Então, para isso, eu preciso explicar para elas, muito rapidamente, que é o que eu faço, no que é que consiste o Eros e Civilização, né? E como é que o Marcuse, então, ele vai ampliar o marxismo, né, tradicional, né, uma abordagem materialista tradicional, que está centrada em explicações políticas, sociais, econômicas dos fenômenos sociais, ele vai incorporar a isso uma leitura política da teoria freudiana das pulsões, né, porque para ele era fundamental entender como é que funcionava a subjetividade humana e precisava entender, né, que mecanismo é esse que leva os dominados a se identificarem com os dominadores, né, e que impede, então, a mudança social, né? E, então, eu cito uma frase, né, de um texto dele de ecologia, que chama Ecologia e Crítica da Sociedade Moderna, que está nesse livro aí da Grande Recusa hoje, né? Em outras palavras, a mudança radical deve englobar ambos, uma mudança nas instituições sociais e também uma mudança na estrutura de caráter predominante entre indivíduos nessa sociedade. Bom, mas isso é um assunto que vocês que estudam a teoria crítica conhecem muito bem. Aí o que eu faço é fazer uma espécie de resumo do argumento principal, né, de Eros e Civilização, que é o argumento que no capitalismo avançado, o desenvolvimento tecnológica, a automação do trabalho permitem, né, a libertação da luta contra a escassez, o aumento do tempo livre, permitiria, então, isso uma modificação da própria estrutura psíquica dos indivíduos, né, porque a energia pulsional seria investida em atividades lúdicas, né, com sentido, né, mas aí tem um paradoxo, né, que o Marcos chama atenção para isso, né, que é justamente a possibilidade, digamos, objetiva, material, né, de libertação, que ao pôr em xeque, né, a dominação na sociedade industrial avançada, né, na terminologia dele,
acaba reforçando a ideologia do trabalho penoso, né, que é totalmente desnecessário, né, e a manipulação no interesse da autopreservação do sistema, né. Então, tem aqui uma contradição muito clara, né, a gente está vivendo num momento, bom, e agora mais do que nunca, né, que seria possível trabalhar muito menos. Esse filósofo que eu citei, o japonês, o Kohei Saito, ele defende muito essa perspectiva do decrescimento nas sociedades capitalistas avançadas. É uma coisa que a gente pode debater depois, né? Então, esse mecanismo é esse mecanismo que cria indivíduos aptos a aceitarem uma sociedade repressiva e enfim, a temerem a própria emancipação, né? Uma servidão voluntária, eles temem a própria emancipação. Então, esse é o argumento dele, que ele desenvolve a arte de civilização, e que ele nunca mais abandona, né? Que depois acaba sendo reforçado no estudo, no livro Homem Unidimensional. Mas, justamente, né? Então, aí, nos anos 60 e 70, né? Essa análise da sociedade fechada, tecnológica fechada, unidimensional, fechada à mudança, acaba sendo matizada, né? Por o que ele vai chamar da subjetividade rebelde, né? Ele mostra esse vigor da subjetividade rebelde, né, que encarnada na luta pelos direitos civis, na oposição à guerra do Vietnã, no movimento estudantil, no movimento feminista, no movimento ecológico, né? O movimento feminista e o movimento ecológico, para a gente pegar esses dois, né, que são os que eu estou tentando seguir aqui no meu texto, né? Essa subjetividade rebelde brota de Eros, né, da pulsão de vida, né, que é anterior à razão instrumental e não contaminada por ela, né. Então, esses movimentos, né, ecológico e feminista, eram o símbolo, né, da pulsão de vida e do repúdio à pulsão de morte, né, do qual se alimentava o capitalismo tardio e se alimenta, né. Então, ele diz que o movimento ecológico se revela, em última análise, como um movimento político e psicológico de libertação. Ele diz no texto Ecologia e Crítica da Sociedade Moderna, né? Esse movimento ecológico é político, porque confronta o poder combinado do grande capital, cujos interesses vitais são ameaçados pelo movimento. E ele é psicológico porque, e este é um ponto muito importante, ele diz, a pacificação da natureza externa, a proteção do ambiente vital, pacificará também a natureza nos homens e nas mulheres. Um ambientalismo bem-sucedido subordinará nos indivíduos a energia destrutiva à energia erótica. Era o que ele acreditava, né? Aí, então, essa radicalidade com a qual ele analisa o movimento ecológico, ela também se aplica ao feminismo. O feminismo, tal como Marcuse o vê. E ele diz, eu cito, o feminismo é uma revolta contra o capitalismo decadente, contra a obsolescência histórica do modo capitalista de produção. Então, é muito interessante, porque para ele não basta as mulheres alcançarem a igualdade de direitos econômicos e políticos no capitalismo, é preciso subverter as normas e os valores capitalistas, é preciso um novo princípio de realidade não produtivista, né? E aí, então, as qualidades que ele tem todo o debate dele com as feministas alemãs, né, um debate bem, assim, acirrado, né, qualidades como receptividade, sensibilidade, não violência, ternura, que ele considera como qualidades femininas e que exprimem as pulsões de vida, né, seriam elas que moldariam esse novo princípio de realidade e oposto ao produtivismo alienado, né, do patriarcado capitalista, né? E esse seria o potencial, ele diz, o potencial radical do feminismo socialista. Para ele, feminismo ou é feminismo socialista, ou uma coisa radical, ou então não interessa, né? Então, é isso que está no horizonte dele, né? E aí, ele vai falar, então, em socialismo feminista ou socialismo libertário, né? E seria visto como uma sociedade qualitativamente diferente, longe do fetichismo das forças produtivas, né? Então,
Eu acho que é aqui que dá para a gente entroncar, e com isso eu estou vendo aqui meu horário, que já está quase chegando ao final, dá para a gente fazer esse diálogo que eu estou querendo fazer entre essas ideias do Marcuse, que eu resumi aqui de uma maneira muito selvagem, né? Entre ele e o feminismo popular dos movimentos camponeses no Brasil. E por que eu vou falar só dos movimentos camponeses? Porque são os que eu conheço melhor. É para quem eu dou a aula sobre a Rosa Luxemburgo, é com quem eu converso. Então, é o MST, e muito mais o MST, inclusive, né, e que eu acompanho há muitos anos, e o movimento das mulheres camponesas, que usa o termo feminismo camponês popular. Por que eu acho que dá para fazer a ponte, né? Porque, enfim, tem toda uma literatura sobre isso, produzido pelas próprias componentes do movimento, né? Que o feminismo delas, embora incorpore as múltiplas facetas da questão feminina, ele se estrutura primordialmente em dois eixos que eu vejo que são articulados, né? Que é a emancipação das mulheres da opressão de classe, da opressão patriarcal, racista, então, a emancipação das mulheres, e articulado com a questão socioambiental, né? Elas nunca separam as duas coisas, né? Foi isso que me interessou no feminismo delas, né? Então, esse feminismo popular ele foi sendo construído ao longo dos anos pelas mulheres da via campesina, sobretudo na América Latina, como uma necessidade de relacionar a luta pela terra, a reforma agrária, a agroecologia e a soberania alimentar, né, tudo isso, que é a luta específica delas, com o legado revolucionário das mulheres, né, do movimento operário europeu, entre elas a Rosa Luxemburgo, que é assim, digamos, um modelo, não, modelo não diria, mas, enfim, uma bandeira de luta, enfim, que elas respeitam muito, né? Então, nessa perspectiva, a emancipação das mulheres só é possível com a superação do capitalismo, do patriarcado e do racismo, né? Não tem a emancipação das mulheres realmente verdadeira no capitalismo, né? Esse feminismo nasce durante a ditadura militar, e não só resistindo à violência no campo, mas também reivindicando direitos e políticas públicas, né? E aos poucos elas são muito assim, ao exporem a sua luta, né? Como é que foram progredindo, como é que foram evoluindo, né? É uma luta longa, sofrida, é uma coisa que vai demorando para ir incorporando novos temas, mas elas vão mostrando, né, que essa luta por direitos e políticas públicas vai se entrelaçando com o questionamento da dupla jornada de trabalho, dos salários menores das mulheres, da invisibilidade do trabalho doméstico, né? Ou seja, é um feminismo sem ilusões quanto aos direitos econômicos e políticos conquistados pelas mulheres na sociedade capitalista, né? Então, a pergunta seria a seguinte: como é possível aliar o combate contra a propriedade privada da terra, contra a expansão do agronegócio e a luta contra a desigualdade econômica, política, social e cultural das mulheres camponesas? Digamos, esse leque de questões. E aí, na minha análise, eu acho que o lema da defesa da vida, que elas levantam como uma bandeira, a defesa da vida, né, que é sempre evocada por elas e pelas mulheres indígenas também, né? Eu acho que esse lema, defesa da vida, é perfeito para unificar os dois eixos que eu mencionei, né? Ou seja, de um lado, o patriarcado, com a sua violência de gênero, de classe, racial, e do outro, o equilíbrio socioambiental, que é destruído pelo modo de produção capitalista, né? Nesse sentido, a defesa da vida, evocada pelo feminismo camponês e popular com identidade revolucionária, elas fazem questão de dizer que elas têm uma identidade revolucionária, significa a seguinte coisa: significa reforma agrária que distribua terra aos camponeses, a fim de garantir a preservação das variedades agrícolas e da soberania alimentar. Um novo modelo de produção agrícola, sem veneno, elas vivem dizendo isso, sem veneno, baseada em relações sociais justas e igualitárias,
baseado no cuidado com a natureza, no fortalecimento da economia local e da cultura das comunidades. E aqui é interessante que dá para fazer também um elo com o Marcuse, que ele também vai falar nas atividades locais, né, lá naquela época, né, que ele via como um prenúncio do que poderia vir a ser a organização básica do socialismo libertário. Uma espécie, diz ele, de espontaneidade organizada. A espontaneidade é a Rosa Luxemburgo, e ao mesmo tempo organizada, que também é a Rosa Luxemburgo, né? Isto é, conselhos de trabalhadores manuais intelectuais. Então, a ideia dos conselhos, ou seja, a coisa local, né, que era importante para ele, né? E as mulheres camponesas falam disso o tempo inteiro, as atividades locais, os mercados locais. Em outras palavras, o que elas reivindicam é um novo modelo de sociedade ancorado na agroecologia como forma de vida, fundada em valores como respeito, amor, alegria, que, como diria o Marcuse, faz da vida um fim em si mesma e não um instrumento ao serviço do capital. Então, nós temos muitos exemplos práticos, né, dessa luta das mulheres. Tem um exemplo que elas sempre reivindicam, e vocês devem lembrar disso, né, no Dia das Mulheres, no Dia da Mulher, em 8 de março de 2006, 2.000 mulheres da Via Campesina destruíram as mudas de eucalipto, né, no centro de pesquisa da empresa de celulose Aracruz, perto de Porto Alegre, né. E aí, com esse ato, elas estavam simbolizando a rejeição ao agronegócio exportador de commodities, as monoculturas em geral, as monoculturas do eucalipto, né, as culturas transgênicas, etc., etc. E elas, para elas, essa luta contra as monoculturas, contra o veneno, né, tem implicações na própria sensibilidade, né, na própria saúde delas. Aí elas fazem essa ligação, essa luta política mais geral que vai modificar a própria vida, na medida em que modifica os alimentos que são ingeridos, que não são envenenados, né? Então, as mulheres, elas têm, de fato, um papel precursor nesses movimentos camponeses, é uma coisa super interessante, né? Essa defesa da agroecologia, porque são elas, né, que cuidam da horta, da alimentação da família, da saúde da família, né? Então, tudo isso é uma coisa interessante. E era uma coisa que, no caso do MST, eles não davam muita pelota nos velhos tempos, né? E hoje é o eixo central da luta deles, é assim que eles se apresentam, né? Nós plantamos alimentos saudáveis, né? Então, e com isso eu estou praticamente terminando, eu não vou me estender sobre isso, mas dá para ligar o movimento, eu faço isso aqui, o movimento delas, das nossas feministas camponesas aqui, com a perspectiva de subsistência, né, do ecofeminismo, e aí o nome, né, o grande nome, é o da feminista alemã Maria Mies, falecida recentemente, né, o livro dela acabou de ser publicado, mais ou menos foi publicado o ano passado, Patriarcado e Acumulação em Escala Mundial, Mulheres na Divisão Internacional do Trabalho, né, e eu acho que a perspectiva delas, da perspectiva de subsistência, ela tem muitos elementos em comum com o feminismo camponês popular nosso aqui, né, que a ideia, né, assim, digamos, para resumir, de acabar com a dicotomia entre trabalho produtivo e reprodutivo. E também o feminismo para os 99%, né, se a gente pensar naquele manifesto, né, das americanas, da Cynthia Arusa e a Nancy Fraser e tal, que também é a mesma coisa, né, para elas, né, a libertação das mulheres e a preservação do nosso planeta contra o desastre ecológico andam de mãos dadas, uma com a outra e ambas com a superação do capitalismo. Então, é isso, né? Num mundo em guerra permanente, a luta dessas mulheres, né, das mulheres que se dizem do feminismo camponês popular, é a luta pela vida, a luta das mulheres indígenas é a luta pela vida, né? Então, eu acho que aqui dá para fazer essa ponte com o Marcuse. Não sei se eu consegui fazer isso de uma maneira convincente, né? Mas eu termino o texto com uma citação do Marcuse que diz assim, que é tirada daquele ensaio dele, Marxismo e Feminismo, que ele fala assim: a libertação das mulheres será um processo doloroso, mas acredito que será uma etapa necessária e vital na transição para uma sociedade melhor para homens e mulheres. Então, é isso, né? Foi o que eu tentei fazer aqui,
É um ensaio, né, gente? É um ensaio, é uma coisa, não sei se eu vou convencer as minhas amigas do MST, que o Marcuse é importante, que elas leiam e tal, mas é uma tentativa, né? Mas pelo menos, né, independentemente do que vai acontecer com o texto, eu fiquei muito contente de voltar ao Marcuse, isso é o que eu quero também confessar. Eu tinha muita dúvida, eu também, na hora que eu me convidaram, que eu aceitei, pensei, ai, você é louca, isso daí já deve estar tão superado, que besteira, não sei o quê. Mas aí eu comecei a reler, falei, gente, como assim? Não, o homem está vivo, pulsando, né? Tem muito a nos dizer. Então, eu achei bom ter voltado, fiquei feliz de ter voltado, e quem sabe eu vou continuar um pouco essa pesquisa, porque tem tanta coisa saindo atualmente, né, sobre ecologia, né, que eu acho que dá para... acho que dá samba, é isso. Então, obrigada pela atenção de vocês. Eu me lembrei, parabéns, professora, pela sua palestra, adorei. E é interessante porque eu me lembrei muito de 2 livros, eu acho que o professor Jorge até leu, chamado A Extinção das Abelhas. Uhum. Enfim, e coincidentemente é uma personagem mulher, né, num mundo distópico, onde, enfim, as abelhas foram extintas, e é muito interessante. E eu vi, por um acaso, essa semana, que a Elefante, a editora Elefante, lançou um livro, que eu também acho que deve ser bem interessante, chamado Agrotóxicos e o Colonialismo Químico. E é bem interessante porque na resenha, enfim, no final, ela é uma pesquisadora, ela é uma professora da USP, que mora fora, mas é especialista em agrotóxicos, e ela, justamente, ela reflete no livro também, entre outras coisas, sobre a perseguição à cultura camponesa, especialmente às mulheres, e tenta fazer com que a gente entenda por que os conhecimentos acumulados ao longo desses séculos são justamente a única esperança de salvar a gente do capitalismo. E aí eu lembrei, obviamente, também, vem junto o livro do Krenak, do Futuro Ancestral, né? Eu acho que tudo isso tem tudo a ver, né? Uhum. Então, essa professora, eu agora esqueci o nome dela, você lembra? Eu conheço, eu já... Tem aqui o nome dela, Larissa Bombardi. Larissa Bombardi, isso mesmo. Ela, você sabe que ela foi embora do Brasil porque ela estava sendo ameaçada. Ela estava sendo ameaçada. Foi para a Bélgica, eu acho, né? Mais uma daquelas, né, que tiveram que fugir, né? Enfim, ainda mais mexer com agro, né? Exato. É bem perigoso. Era só essa contribuição mesmo. Obrigada. Não, e das abelhas, você falou da extinção das abelhas, mas saíram notícias recentes. Sim, na Folha, eu vi também. Estão sendo extintas. E esse livro é assustador, porque as abelhas foram extintas, o mundo é o fim do mundo, é essa mulher vaga, sozinha, e, enfim, fugindo para algum lugar por fora que não é fora, né, que não tem mais, e tem uma parte do livro que, assim, eu achei um livro de terror, particularmente, mas é um livro em que existia ainda os lugares lá, os apicultores, eles se vestiam todos, só que eles ficavam mexendo, as abelhas eram tecnológicas, porque faziam barulho, e eles ficavam mexendo numa mistura lá de glicose feita, enfim, assustador. Um pouco mais de terror para essa história. Sim. Denise levantou a mão ali, por favor, Denise. Denise, tá mutada, Denise. Tá. Boa noite. Boa noite. Isabel, vou te falar que eu fico especialmente instigada com alguém que consegue, como você, articular tantas questões fundamentais dessa forma assim tão tranquila. Articular o pioneirismo do Marcuse com as questões do feminismo que você coloca nas mulheres do MST. As mulheres do MST eu conheço pouco, fico até lastimando. Conheço um pouco de uns trabalhos de uma pesquisadora da antropologia chamada Alana Moraes, é uma moça jovem que teve lá uma inserção.
e que são caminhos. Então, você junta o Marcuse com esse caminho, é muito fantástico. Você junta o Marcuse com a Donna Haraway, falando de questões do antropoceno, falando de questões delicadíssimas que veja, eu não estou falando de limitação da reprodução humana, mas que a gente precisa pensar nisso como uma questão importante, porque existe uma superpopulação mundial e ela tem que ser pensada de outra maneira. O feminismo dessas mulheres agricultoras, que ultrapassa os limites do feminismo, que são o feminismo do hemisfério norte, sim, daqueles das mulheres negras, que sem as quais não existiria o feminismo do hemisfério norte. Então, que mais? Eu não tenho nem como dizer quantas coisas você articulou, e que são extremamente interessantes para a gente pensar. E aí, assim, como é que é esse seu caminho com essas mulheres do MST? E eu acho que isso, porque o saber ameríndio é de uma tecnologia de ponta fantástica. Viviam aqui aos milhões e é por conta deles que existe a floresta. A floresta não existe porque vamos deixar as árvores em pé e tirar as formas humanas vivas, né? É uma tecnologia muito fantástica. O Laimé Garcia é outro que trabalha isso divinamente. E, assim, alguns autores você fala, alguns caminhos você fala, outros sou levada a isso. Como é esse seu caminho agora? Aí eu queria que você, por favor, me dissesse de novo onde vai estar o seu texto para eu ler. O texto que você trabalha com essa questão das mulheres que fazem essa passagem muito fantástica, né? Então, na verdade, é um comentário e eu queria que você complementasse um pouco com aquilo que você pudesse ir além um pouquinho, porque foi muito interessante essa sua fala. Para mim, foi muito especial mesmo. Obrigada. Obrigada, Denise. Então, a sensação que eu tenho com isso que eu fiz é que é como se fosse um projeto de pesquisa, né? Na realidade, agora o que teria que fazer porque o texto, as pessoas encomendaram textos com tamanho X, né? Eu tive que ir cortando, resumindo e tal. Então, a sensação que me dá é que agora eu poderia fazer uma coisa maior, quem sabe, um pequeno livro e tal. Eu fico até entusiasmada pensando nisso, né? De ir complementando, de fazer a coisa mais sofisticada, com mais argumentação, né? Mas as questões que você levanta, e no caso das mulheres do MST, é porque eu gosto muito daquela gente, sabe? É uma coisa, para mim, tem um lado afetivo que é muito importante, né? E esse seminário, porque a gente fez durante a pandemia, eu dei aulas para eles, né? A gente manteve atividades sobre a Rosa Luxemburgo online, né? Então, não perdemos nunca o contato, né? Mas é muito mais importante, né? Muito diferente na hora em que a gente encontra as pessoas, né? E aquele encontro foi muito especial porque as pessoas estavam, de fato, precisando se ver, precisando conversar, precisando trocar ideias. Então, foi uma coisa de um afeto enorme, né? E aí, eu aprendo muito, acho que eu aprendo muito mais com elas do que elas aprendem comigo, entendeu? Porque aliás, eu sou extremamente grata, né, ao MST, porque o meu trabalho sobre a Rosa Luxemburgo, ele adquiriu um outro significado no momento em que me chamaram para dar esses cursos, porque daí as coisas faziam sentido de uma outra maneira, não era um trabalho acadêmico, era um trabalho que tinha para elas uma importância na reflexão delas e na militância delas, né, que dava um outro sentido para as coisas, né? Então, serei eternamente grata, né, a elas por esse apoio, né? Sei lá, político, emocional, enfim, tudo, né? E de aprenderem comigo e eu aprender com elas. Muito legal. Dá para perceber que, tipo assim, eu sou vermelha, a Mabel roxa. Tem um áudio, velho.
Agora, uma coisa que você levantou, Denise, é que é a superpopulação. Eu fiz questão de ler, uma hora eu li uma citação do Marcuse, em que ele diz, bom, uma revolução na reforma agrária, tarará, e na redução da superpopulação. As pessoas da esquerda não tinham coragem de falar nisso. Não tinham coragem. O Luiz Marques fala, ele fala com uma certa cautela, mas ele fala que, e a ideia é a seguinte, se as mulheres forem informadas, mulheres que sabem como não ter filhos, elas não vão ter um montão de filhos, não vão ter. Então, tem a ver também com isso, com a emancipação das mulheres levará a uma redução também da quantidade de filhos, né? E o Koei Saito, que eu mencionei, ele também fala disso, né? E ele fala do Japão, porque ele dá aula na Universidade de Tóquio, né? E ele diz, bom, o Japão já chegou num ponto de riqueza material e a população muito reduzida. Ele deu um número lá, que daqui a 50 anos vai ter metade da população, né? Quem é esse cara, Arcos Miguel Alcântara Santos, hein? Que fica aí falando umas coisas esquisitas. Ele diz o seguinte, que lá precisa de... enfim, que a população já está reduzida. Então, o que ele propõe é o que ele vai chamar de um comunismo do decrescimento, ou seja, trata-se de compartilhar a riqueza que foi acumulada, né? E não precisa de continuar um crescimento cada vez maior, porque ele diz, bom, o mundo de hoje, o que é? O que é que nós temos? Nós temos uma indústria, ele fala muito dessas duas coisas, da comida, né, da alimentação industrializada e da moda, da junk food e da moda também descartável, né, que é um grande problema, né, essas roupas de má qualidade que são acumuladas depois lá no deserto aqui no Chile, né? Então, gente, não, possível, deixa pra lá. É possível, enfim, a ideia de uma coisa nova no norte global, assim, ele insiste muito nisso, o Koei Saito, que é o ecossocialismo que ele defende, né, tem que acrescentar essa perspectiva do decrescimento. Decrescimento no sentido, ou crescimento zero, a gente não precisa falar, pode dar um outro nome, crescimento zero. Crescimento econômico não é mais, e o PIB como o medidor do bem-estar de uma população, né, está sendo muito questionado, né? Então, tem que haver essa mudança civilizatória, né? Ela tem que ser... acho que é uma coisa que está meio que muito evidente para os olhos da nova geração, né? Se a gente pegar como exemplo a Greta Thunberg, né? Que é aquela menina, né? Que agora já não é mais tão criança, né? Mas que começou praticamente criança, né? Esse seu protesto, né? Contra a destruição do planeta. Não se trata... Tem que mudar o modelo, o modo de vida, né? Agora, como é que é possível fazer isso? Bom, e os camponeses, e aí o meu ponto, voltando à sua questão, os camponeses, eles estão na ponta, eles são... Se tem gente que é revolucionária, para usar o velho termo revolucionário, embora sejam revolucionários, conservadores em que sentido? Querem conservar o planeta, e querem conservar o planeta usando modos de produzir antigos,
usando também a tecnologia, não é que eles querem usar lá e cavar a terra e tal, e não usar os tratores, não é isso, não se trata disso, né? Você pode aliar as duas coisas, né? Então, que é uma coisa que eles insistem também, né? Dizendo, não, a gente não quer ficar lá com uma charrua, né? Que nem no tempo dos czares, não é isso. Mas, porque é uma vida penosa, né? Obviamente, né? Então, mas você pode justamente aliar as duas coisas, né? Os avanços tecnológicos e fazer com que eles sirvam ao bem comum e não à acumulação do capital. A ideia parece uma coisa muito simples, né? Mas é muito, e ao mesmo tempo é impossível de ser posta em prática na medida em que o planeta é dominado pelas grandes corporações e aí o dinheiro que é gasto em guerras é muito mais do que o dinheiro, né, que seria necessário para acabar com a desigualdade do planeta, e por aí vai, ou o dinheiro que é usado para fazer essa mitigação, né, ambiental. Então, o desespero é esse, é de você perceber que as ideias estão aí, que as possibilidades estão dadas objetivamente, mas que quem pensa assim... E não é tão pouca gente que pensa, as pessoas não querem morrer, né, soterradas, né, ou morrer de calor, ou afogadas, ou não sei o quê. Acontece que quem sofre primeiro são os mais pobres, né, e aí, por isso que o movimento ecológico tem que vir junto com o movimento de justiça ambiental, não dá para separar as duas coisas, né. Então, assim, é como Deus Pai no dia da criação, tá tudo para ser feito, né? E a gente tem muito pouca força para pôr em prática isso, né? E quando a gente pensa aqui no Brasil, então vamos pensar, o nosso momento atual, né? A gente, felizmente, conseguimos eleger um presidente, tirar da frente o fascista que tinha aí aquele governo. Continua vivo e pulsando, o movimento continua aí, né, muito forte, né? Mas o Lula prometeu desmatamento zero, beleza, ele está com um discurso muito diferente dos discursos anteriores, dos governos anteriores, que era um neoextrativismo na veia e tal, que ele falava, inclusive, né, essa gente que quer salvar o peixe lá né, contra as hidrelétricas no Rio Tapajós e não sei o quê. Bom, mudou o discurso, ok. Mas e na prática, como é que é isso? Aí vem lá dizendo, não, tem que explorar o petróleo na foz do Rio Amazonas, entendeu? Como assim? Então, é uma luta o tempo inteiro, é isso que dá desespero, porque é um negócio tão óbvio o que está acontecendo aqui no Brasil, então, mais do que em muitos outros lugares, né? Na medida em que a gente tem catástrofes climáticas acontecendo o tempo inteiro. Mas quem é que se ferra nisso? São os pobres. Isabel, fiquei aqui pensando, né, bom, achei que a tua... Né, Não, deixa eu só responder, desculpa, Fernando, não, que eu esqueci de dizer. Não, quando sair eu falo para o Jorge, é que ainda não está... esse texto que... o texto, tá. Vai sair nesse livro, acho que é só o ano que vem mesmo. Vai sair com vários outros, acho que vai ser uma publicação bem legal, por vários textos, muita gente publicando, gente muito boa, acho que, não, mas eu aviso, é isso. Oi, fala, Fernanda. Não, eu só queria um comentário e também uma questão, assim, que me surgiu, né, da tua fala, né, que acho que tu, assim, articulaste de uma forma muito, né, como a Denise, acho que ressaltou, né, muito proveitosa, assim, muito rica, né, como que a atualidade do Marcuse, né, com, vamos dizer assim, a realidade do processo social dessas mulheres camponesas, assim. E eu vejo, assim, na atualidade do Marcuse, a ideia de que, né, e acho que isso tem tudo a ver com o que parece que elas estão lutando, né, é de que a revolução é total, ela tem que ser total, né? A revolução é da totalidade do sistema social que, né, implica não só para muito além da economia, né, porque a cultura
é gênero, é a raça, né? É a vida privada, é a vida pública, é a estrutura familiar, é a possibilidade de outro projeto civilizatório. Né? Então, eu acho que essa articulação, ela me pareceu assim, como que o Marcuse, ele realmente, como tu dissesse, ele é vivo no sentido que ele nos ajuda, né, enormemente a refletir e dar potência, eu acho, para esses movimentos que estão aí lutando por isso. E uma das coisas que tu falaste aí, tu citaste das mulheres camponesas, se eu não me engano, foi que uma delas disse assim, né, que o futuro está na ancestralidade, ou no ancestral, né? Achei isso genial também, né? E acho que isso casa muito com essa, né, articulação que tu fizeste, porque o futuro está na ancestralidade no sentido que nós temos que sair da ordem do tempo do capital. Nós temos que sair e a ancestralidade, quando é colocada não só como algo que passou, mas algo que tem potência civilizatória, né? Futura, portanto, não só passada, ela traz outra dimensão da temporalidade, que não a temporalidade moderna, a temporalidade do sistema mundo, né, que nós estamos. E então, acho que essa articulação que tu fizesse ali, ela convoca, vamos dizer assim, acho que tanto pelo lado de da teoria crítica que o Marcuse coloca, como a revolução total, e ao mesmo tempo como essa emergência dessa praxis assim, que põe também outra temporalidade, entendeu? E acho que aí talvez a vitalidade, assim, a força, talvez desse ensaio, como tu falasse, assim, de reflexão que tu falou. Enfim, isso que me tocou aqui, só, na verdade, não consegui fazer uma questão, mas é uma reflexão que eu passo a bola para ti aí, para comentar. Então, essa coisa, você sabe que uma coisa que a mim me toca muito, né, é uma coisa por exemplo, o marxismo, né, o marxismo produtivista tinha uma ideia, né, de que os camponeses iam desaparecer, né, iam desaparecer. O progresso estava em a mão de obra camponesa virar operário de macacão, de preferência numa fábrica de automóveis. Né? Era assim que era visto. E a esquerda brasileira, infelizmente, uma boa parte, continua nessa toada. Né? É uma coisa assim desesperadora. Né? Então, o meu ponto era assim, né? Pensar que os camponeses, em vez de estarem na retaguarda, eles estão na vanguarda. Por quê? Porque são eles a preservar o planeta. Quando você pensa, os pequenos camponeses, você pensa que, no caso do Brasil, o que nós consumimos no país, o que nós comemos, é produzido por essa agricultura dos pequenos camponeses, né? E o resto, a grande, né, a agricultura industrial, né, grandes extensões de terra e agricultura intensiva, com agrotóxicos e tal, é agricultura de exportação, né? Então, você entende? Tem uma coisa aí que é uma inversão. Aquilo que é o mais atrasado, era visto como o mais atrasado, não só os camponeses não desapareceram, como eles são fundamentais para preservar o planeta. E quando a gente fala em camponeses, não são só os camponeses mesmo, né, os colonos, ou não sei o que e tal, não. Os povos indígenas são camponeses também, né? Eles cultivam a terra, né? Então, tem uma coisa aí que, essa frase, né, que a Chai Suruí vive repetindo, né, o futuro está na ancestralidade, né? E eu acho que é por aí, acho que isso aí tem que ser um lema, né? Mas é muito difícil que as pessoas entendam isso, porque, você entende, tem uma coisa assim, né? Como é que a gente... Porque daí vão criticar, por exemplo, os indígenas, já vi muitas essas críticas. Vocês querem ficar lá no passado, na ancestralidade, por que vocês usam celular, então? Você entende? Essas grosserias, é uma dificuldade de compreender o movimento desigual e combinado, de compreender essa dialética entre o moderno e o atrasado, né?
como é que falava o Bloch, né? A Unzeitlichkeit, como é que fala isso em português? A não contemporaneidade, né? Essa não contemporaneidade, né? A gente tem uma sociedade no Brasil em que convive o atrasado e o moderno, e num sentido, digamos, positivo, né? Na hora em que você tem os povos indígenas dando lições de como preservar o meio ambiente, né? E os povos indígenas e as populações tradicionais, de modo geral, né? E você tem o lado negativo, quando você pensa politicamente, né? Enfim, os dominantes, né? Isso que você mostrou bem na sua aula, vai estar no seu livro, né? Essa coisa brasileira, né? Atrasada do mando, né? Do racismo que vem lá do Brasil colônia e que a gente nunca consegue superar, né? Então, teria que ter uma reflexão sobre, ou seja, não dá para achar que tudo que é atrasado, né, o futuro está na ancestralidade, depende, no caso, quando eles pensam ancestralidade, é pensado de uma maneira positiva, né, aquilo que os povos indígenas fizeram, no caso, para preservar as florestas, as águas, etc., né, fizeram e continuam fazendo, e porque eles precisam disso, eles dependem disso, e nós dependemos disso, é isso que, esse colonialismo interno no Brasil, que é uma coisa que me deixa profundamente irritada às vezes, como se as pessoas parecem que não entendem, né, que se tiver a destruição da floresta amazônica e do cerrado, o sul e o sudeste, essa maravilha de gente branca, vai se ferrar junto, né? Então, você entende? Como é que não dá para fazer a ligação? As pessoas não têm dois neurônios ligados? É um negócio muito, muito estranho, né? E quando você diz do tempo, da temporalidade, né, sair da ordem desse tempo, né, do capital, que é o tempo da aceleração, né, tá indo sempre para frente, o que eles querem, e o Marcuse falava isso também, né, é uma coisa de... É como se estivesse dizendo, não, a gente precisa ficar parado. E quando fala ficar parado, é isso, é o decrescimento, a gente não... ou o crescimento zero, né? Porque outros valores importam, e não o aumento de bens materiais, e não um consumo cada vez maior de mercadorias supérfluas. É isso que precisava ficar claro. Mas enquanto a nossa sociedade tiver no seu centro, né, a mercadoria, né, e não tem como, né? Isso não vai mudar, né? O capitalismo precisa crescer indefinidamente, senão ele não é capitalismo, né? Capitalismo sem crescimento é capitalismo? Não é. Mas e se o planeta não suporta isso? Então, acho que a perspectiva mais triste, né, é a seguinte, né? É que não tem, o planeta vai acabar antes de acabar o capitalismo. Vai acabar no sentido, não que o planeta vai acabar, né? Mas uma vida que seja uma boa vida, uma vida pelo menos suportável no planeta, não vai ser possível, né? Nós vimos, né, na semana retrasada, não foi? Não sei como é que foi no Rio, aqui em São Paulo foi uma coisa insuportável, o calor. Sem dúvida. Uma observação, viu, Isabel, queria te fazer. Quer dizer, uma observação, uma conversa, né? Nós, na verdade, estamos conversando, né? Um conjunto de, acho que foram 4 documentários da Netflix, se eu não me engano, chama-se Ilhas Azuis. Eu acho que o título é esse. É um americano resolveu mapear no mundo onde as pessoas tinham mais de 100 anos. E ele descobriu que existem esses lugares no mundo onde há uma concentração maior de pessoas com mais de 100 anos. E, obviamente, a pergunta dele foi o que essas pessoas fazem, né? Como é que elas efetivamente vivem. E o que ele descobre são características muito comuns. Primeiro, nenhuma dessas ilhas fica numa sociedade capitalista avançada, assim, num lugar onde o dinheiro existe em abundância, os grandes centros urbanos, não. São sempre zonas mais afastadas, zonas rurais, de modo geral, ou semi-rurais, onde as pessoas têm uma qualidade de vida completamente diferente. E, principalmente,
pessoas que continuam ainda trabalhando, mesmo dentro dos limites, elas não estão paradas, elas continuam exercendo algum tipo de atividade que é socialmente útil, socialmente reconhecida, elas comem coisas que elas plantam. Agora, o mais impressionante, porque quando você envelhece ou lidou com pessoas que envelheceu, como eu já lidei, é você imaginar uma rede de apoio. E essa rede de apoio existe, e aqui não existe. Quando você tem um pai, uma mãe que envelhece, fica muito idoso, você descobre que é um problema seu, particularmente seu, né? Que vai ser tratado como se fosse um problema médico, né? Em vez de ser pensado como um problema social, como alguma coisa que pertenceria a uma dinâmica social. E aí, claro, que isso aí é uma vantagem imensa para que a pessoa tenha um sentido de existência e consiga descobrir uma razão para estar vivo e continuar. Nenhum desses lugares pertencia a uma sociedade realmente avançada. A outra coisa que me lembrou foi um livro do Michael Pollan, chamado O Dilema do Onívoro, né? Em que, lá no final, ele coloca, afinal de contas, qual é a dieta que funciona. E ele diz uma coisa muito simples. A única dieta que funciona é aquela em que você faz a sua comida. Ou seja, você sai do mercado que produz alimentação, que produz comida pronta, e você se dispõe a fazer a sua comida. Ou seja, algo que a gente também deixou para trás, né? Quer dizer, você virou mercadoria e transformou numa mercadoria efetivamente dá muito comida pronta. Vender comida, certo? Um eco. Continua. Bom, e a última coisa que eu me lembrei foi um texto que talvez já tenha uns 30, 40 anos, você citou lá atrás o Hans Magnus Enzensberger, que foi, na verdade, estudou com o Adorno, né? Depois se afastou, criou uma carreira de teatrólogo, né? Ele tem uma carreira tinha, né, uma carreira toda muito particular. Ele tem um texto muito interessante que ele se pergunta, né, afinal de contas, esse progresso qualitativo versus progresso quantitativo gerou nele a incitação para perguntar, afinal de contas, o que é o luxo hoje, né, a noção de luxo. E aí, do que eu me lembro, luxo para ele hoje é atenção, espaço, ter espaço físico mesmo, né? Sossego, que é uma coisa que se perdeu, o meio ambiente razoavelmente íntegro em volta de você e segurança. Ou seja, todas elas coisas que nós nos encarregamos de destruir para agora poder vender, que tudo isso está à venda, né? Na verdade, criou-se um mercado desse tipo de luxo, que é um luxo imaterial, né? Mas que, na verdade, faz parte do processo de destruição do capitalismo, que, obviamente, ele destrói para poder te vender. Ele tira de você uma coisa para depois te oferecer, pelo outro lado, como se fosse um grande benefício que você vai ter dali para frente, né? Era isso, só uma observação de realmente como nós chegamos ao ponto de dissociar, né, essa segurança, esse progresso qualitativo de um lado e o progresso quantitativo do outro. E o preço muito alto que a gente está pagando. Agora, uma pergunta que você fez, que eu me faço, e que eu acho muito complexo mesmo, né? Como é que nós não entendemos o que fazemos com a própria natureza? Porque nós nos dissociamos dela, né? Criamos uma dissociação. Nós não sabemos mais como a natureza funciona, né? Você sabe que eu lido com madeira, e madeira é uma coisa que me faz pensar muito em árvores e como as coisas existem, né? Lá atrás, no meio da tua palestra, você disse, né, houve um movimento em que destruiu-se eucaliptos, né? Houve um momento de revolta em que se tentou destruir uma floresta de eucalipto. O eucalipto, além de ser uma monocultura, ele tem uma característica que é mortal, ele seca tudo em volta dele. Então, ele cria um deserto em volta dele. Se você criar 1000 plantas de eucalipto, você secou um território gigantesco. E quem lida com a terra sabe disso, conhece isso, sabe que essa é uma desgraça, que não é só por ter plantado uma coisa só.
é porque você produz desgraças paralelas. Elas vão vindo em conjunto, né? Elas vão se sobrepondo como camadas, né? Enfim, eu acho Marcuse atualíssimo, porque eu me lembro quando eu vi essa discussão de progresso quantitativo e qualitativo, que ele coloca muito bem, ela se desdobra até hoje, né, Isabel? Estamos diante disso, nos perguntando como vamos nos comportar, né? Essa ideia de uma vida minimalista, né? Então, o que precisamos, um modo de vida totalmente diferente desse que nós temos. Agora, tem uma coisa que a gente também tem que prestar atenção, é que nós, né, dos países chamados anteriormente do terceiro mundo, a nossa pegada ecológica é ínfima em comparação com os países do norte, né? E as classes populares, em comparação com as classes abastadas, também a sua pegada ecológica é mínima. Então, por exemplo, uma coisa que tinha numa mudança civilizatória, uma coisa que tinha que ocorrer era proibir os jatinhos particulares, esse gasto de energia, você entende? Essa circulação através do planeta para alguém precisa, por acaso, nós precisamos consumir kiwis da Nova Zelândia? Não, nós não precisamos. Não precisa ter tudo sempre ao mesmo tempo, né? Então, mas na Europa, né, você vai nos mercados, eles têm todas as frutas e todos os legumes, né, que existem no mundo o tempo inteiro. Tudo horrível, né? As frutas, então, são pavorosas, porque não tem sabor de nada, são lindas por fora, mas sem gosto de nada, né? Então, é isso, você entende? Você criou um modo de vida que não é satisfatório para quem vive, né? Para quem consome aquele tipo de produto, não é legal, não é bom, é extremamente desigual, né? A desigualdade aumentou de uma forma exponencial, né? Assim, tem cálculos para isso, né? De que uma pessoa que usa um jato para ir, né, sei lá, para tal lugar, o quanto que ela lança de gás de efeito estufa na atmosfera e tal. Então, é uma coisa que é de uma desigualdade assim brutal, ou seja, quem é mais responsável são justamente os países do norte, por isso que a ideia, né, do decrescimento, tem gente que diz, não, mas então essa ideia, ela vale para os países do norte, não vale para os países, enfim, para o chamado sul global. Sim e não, né? Porque o que nós precisamos aqui? Vamos pensar de uma maneira... o que seria o ideal para nós num país como o nosso, que tem, como vive, repetindo o governo, uma matriz energética, de fato, limpa, né? Perto de outros países e tal... mas o que nós precisaríamos aqui? No caso do Brasil, o grande problema é o desmatamento, que é provocado pela pecuária, né? Então, o consumo de carne bovina tem que diminuir drasticamente, ponto. É simples assim. Para preservar a vida do planeta, nós não podemos continuar comendo carne todos os dias, né? Se as pessoas reduzissem esse consumo de carne, já ajudaria bastante. Agora, não é uma coisa que cada um de nós, como indivíduo, claro que a gente pode, né? Eu sou, por exemplo, tenho uma composteira, não sei o quê, tudo bem, reciclo meu lixo, beleza, tal, ok. Você entende? Não é por aí. A coisa tem que ser medidas no plano público, né? No plano da legislação. Agora, na hora que você tem o agro fora, né? Dessas medidas aí do crédito de carbono, né? Eles estão fora, eles são tão importantes para o país, para o PIB do Brasil, e que nunca se leva em consideração o que o Brasil exporta junto com a soja. Ele exporta água, ele acaba com o solo por causa dos agrotóxicos. Então, é uma loucura tão grande, né? Então, por exemplo, o Koei Saito estava dizendo, no caso do Japão, que ele é ligado também nessa coisa de agricultura e tal, no caso, agricultura orgânica, né? Tem uma diferença entre agricultura orgânica e agroecológica, né? A ideia é que a agricultura agroecológica, ela
no conceito de agroecologia, você tem relações sociais justas. No conceito de orgânico, você pode ter relações sociais injustas, ou seja, exploração dos trabalhadores, né? Então, pelo menos os conceitos diferem, né? Agora, o Koizaki, falando do Japão, ele diz... ai, me fugiu, peraí, o que eu ia falar? Da agricultura... sim, que eles importam 70% dos alimentos que eles consomem, né? Importa. Aí ele falou assim, vamos pensar no caso da China não poder mais, eles não possam mais, ele se referiu à China, não sei, então, importam mais da China, não entendi muito, mas foi isso que ele falou. Vamos imaginar que aconteça com a alimentação, mesmo que sucedeu com as máscaras na época da Covid, que a China parou de exportar as máscaras e eles precisavam das máscaras. Ele falou, tudo bem, a gente usa uma máscara mais tempo, sei lá, lava, não sei o que, agora comida, não, né? Então, os países ficam extremamente fragilizados, por isso que os movimentos camponeses falam em soberania alimentar. Soberania alimentar significa que nós temos que ter temos que decidir internamente, né, o que plantar, né, como armazenar, o que nós vamos consumir. É isso, para a gente ter a garantia de que não vamos passar fome, porque, sei lá, por alguma razão que não depende da nossa vontade. E no caso ficam cantando loas ao agronegócio, né? E nunca se fala das externalidades negativas, ou seja, o que vem junto com a grande monocultura, né? Você entende? É isso que é louco. Bom, e no caso do Brasil, os grandes rebanhos, tem mais boi do que gente no Brasil, né? Uma boa parte para exportar. Então, é uma coisa que demora, a gente fica pensando, mas isso não dá para fazer logo, não sei o quê, tarará. Ok, acho que vai ter um período de transição, mas nós temos que pensar nisso, não dá para continuar. Agora, tudo bem, parou o desmatamento da Amazônia, parou, mas enfim, diminuiu muito o desmatamento da Amazônia com o novo governo, tem uma vigilância muito maior, não sei o quê. Mas aí aumentou o do Cerrado, mas isso não é a primeira vez que acontece. Quando teve a moratória da soja na Amazônia, aí aumentou o desmatamento do Cerrado, já faz anos. E o Cerrado é fundamental no Brasil por causa das bacias hidrográficas, os rios nascem ali e tal. Tem umas coisas que precisava ter um esclarecimento, as pessoas precisam ser esclarecidas sobre aquilo que acontece no seu próprio país, né? Então, é muito triste de ver. Então, o Brasil, tudo bem, tem essa matriz energética limpa, tem o eólico, uma coisa que eu não mencionei, que, aliás, é um outro problema, mas que eu menciono no texto, é a história dos parques eólicos gigantescos. Tem muita denúncia disso, porque as populações que moram nesses territórios, por exemplo, no Ceará, vão lá, elas são desalojadas, porque daí vem a tal da economia verde, do capitalismo verde, da economia sustentável, esse blá, blá, blá. Esse blá, 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 que a gente ouve falar e tal, quando você vai no território, isso significa o quê? Os caras vão lá, desalojam aquelas populações para botar aqueles... como é que falam, aqueles moinhos eólicos, aquelas grandes antenas, é um super problema, inclusive de gente que tinha eu ouvi esse testemunho, né, um agricultor que tinha uma plantação agroecológica, modelo e tal, e foram lá e fizeram o parque eólico justamente perto da terra dele, e aí ele... exatamente, a Denise tem razão, a monocultura acompanha o trabalho escravo, né, e por aí vai, bom. Mas no caso, então, disso que parece progressista, você entende? Essa coisa, né, então agora a gente vai ter energias renováveis, eólica, solar, não sei o quê. A eólica tem esses testemunhos das populações tradicionais que moram em determinados territórios, e o grande problema, o drama, que é uma coisa horrorosa, horrorosa. Então, a ideia é assim, a gente não pode continuar tendo um modo de vida consumidor de energia do jeito que foi
foi até hoje, que está sendo e continuará sendo. Por exemplo, o mundo, né, esse mundo digital, que parece uma coisa tão limpinha, não é verdade? Tão limpinha, não tem trabalho escravo, não tem, enfim, é tudo muito imaterial, essa economia imaterial. Blá, 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 é mentira, é muito material, sim, implica em minérios raros que são explorados de territórios na África e na América Latina, muitas vezes com trabalho escravo, com trabalho de crianças, né? Bom, e fora isso, sei lá, o carro elétrico, por exemplo, carro elétrico, então a grande solução da lavoura. Não é solução nenhuma, porque as baterias são de lítio. Lítio precisa ser extraído, tem que ter mina, tem que ter... Então, essa ilusão de que agora nós vamos ter energias renováveis e que elas são uma beleza e tal, tudo bem, tem um lado, né, digamos assim, que talvez num período de transição é melhor ter isso que polui menos, né, do que o combustível fóssil, né? O capitalismo até agora foi fossilista, ele está tentando se renovar e ser um capitalismo não fossilista, mas que continuará, né, vivendo em cima desse gasto de energia, desse uso da energia, e não dá, simplesmente não dá. Isso tem que mudar. E aí, mas eu tinha perdido o fio da meada. Essas grandes redes, né, os grandes computadores e tal, são altamente consumidores de energia, né? Por exemplo, aquele papo das criptomoedas e não sei o quê, a mesma história, né? Eu não sou especialista, gente, isso é tudo meio de ler, de ouvir conversas e tal, mas são assim, computadores gigantes, né, que ficam o tempo inteiro trabalhando e consumindo energia. Aí ficam dizendo, né, a favor disso, de que estão se tornando cada vez menos gastadores de energia, mais eficientes, mais não sei o quê. Tarará. Pode ser, né, pode ser que isso vá melhorando com o tempo, né, mas, não sei, eu não tenho muita esperança de que haja soluções tecnológicas para os problemas que nós criamos. Eu acho que... talvez uma mistura, né, um pouco de tecnologia, mas muito, né, de soluções antigas, né, sobretudo na agricultura, né. Tá ótimo. Ótimo não, está terrível, mas a reflexão tá boa. É a dureza, gente. Se vocês lerem o livro do do Luiz Marques, é um compêndio, um compêndio de sobrevivência, tem propostas e tal. Ele não quer ser completamente pessimista, né? Ele quer dizer, bom, gente, nós precisamos nos mexer, é o decênio decisivo, tem coisas a fazer. Então, tem, no final, 8 propostas para a sobrevivência da vida no planeta, né? Mas, sendo bem realista, né, o que o livro mostra, e o que ele vai mostrando, são todas as pesquisas científicas, é um compêndio, de fato, né, de todos os artigos, materiais, das discussões dos cientistas. Pode esquecer, é outro mundo que está vindo por aí. Para nós, tudo bem, né, Jorge? A gente vai morrer daqui a pouco, mas e os nossos netos? É duro, né? Para a geração. Espero que demore. Eu também não tenho pressa nenhuma, mas, de qualquer maneira... Tem uma autora com um trabalho encantador com os fungos, chamada Anna Tsing, que ela fala que nós vivemos nos escombros, né? Então, como é que os fungos fazem essa transformação? É um paralelo muito interessante. Talvez, só para finalizar, eu creio que é isso. Essa cultura ancestral, né? Que não é ancestral de caduco, velho, é aquilo que a gente pode tomar como ensinamento, que às vezes é tecnologicamente extremamente sofisticado, mas como não está ligado a uma máquina, nós somos a civilização da máquina. Então, como é que a gente consegue problematizar isso, né? Nós não vamos desprezar a máquina, porque, sinceramente, não vamos viver... Viver hoje sem um computador seria uma coisa um pouco mais difícil, mas
tem um antropólogo que já morreu que diz que assim, enquanto houver excedente, haverá desigualdade, né? O excedente vem para gerar essa questão da desigualdade. Se a gente produz muito excedente, se a gente tem essa produtividade do capital, isso daí acaba inviabilizando, né? Sim. E essa questão que eu coloquei aqui, gente, os grãos que essas mulheres compartilham, nessas feiras compartilham, o quanto de diferentes mandiocas, o quanto diferentes feijões, o quanto diferentes... E elas são interditadas pela Monsanto, que tem uma semente de gênio, que tem produtividade enorme, mas que acabou, aquela safra morreu. Sim. Não mais, né? Então, isso não circula entre as pessoas. Eu acho que é muito importante você trazer isso hoje, Isabel, faz circular uma conversa que não é cotidiana. E isso não é... Então, agradeço muitíssimo. Agora, contradizendo você, espero que você e o Jorge vivam muito tempo mais para a gente poder conversar tantas vezes quantas nos tivessem ficado tão satisfeitos. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu acho que a presença hoje da Isabel aqui dá todo o sentido também, né, para o curso aqui que a gente está nessa terceira edição, que a gente chamou, né, de os 100 anos da Escola de Frankfurt, das crises à catástrofe, né, e acho que a gente teve hoje uma boa reflexão que condensa isso, né, uma era de catástrofes, quer dizer, já, né, nós já passamos uma época de crise para entrar numa era de catástrofe, né, e, ao mesmo tempo, mostra o quanto que a atualidade da teoria crítica frankfurtiana também ela dialoga muito, né, com a crítica radical do nosso mundo e com a necessidade de transformar, né, a totalidade do mundo. Então, acho que esse diálogo dos frankfurtianos e, ao mesmo tempo, a nossa situação histórica como não sendo uma que daqui a pouco vai passar, então vai voltar um desenvolvimento, e daí vai voltar o trabalho, e aí vai voltar o emprego, daí nós vamos... Quer dizer, isso acabou, né? Isso acabou. Não estamos mais nessa situação histórica. Acho que a Isabel conseguiu condensar, né, a partir da reflexão ecológica, com Marcuse, com o feminismo, essa nossa, vamos dizer assim, quanto que a gente, né, no projeto mesmo do nosso curso aqui, isso acho que trouxe muito bem, né, condensou muito bem essa situação e essa reflexão que a gente quer fazer, né. Bom, queres só dar uma palavra final? 8h15, não sei se o Jorge quer falar alguma coisa para a gente encerrar. Eu queria só agradecer a Isabel mais uma vez. Ela é uma grande amiga de muitos anos, uma pessoa porque eu tenho um afeto enorme, admiração muito grande, e ela nunca diz não. Eu acho ótimo. A gente convida, incita ela e ela vem. E sempre é assim, né? É algo que faz você sacudir um monte de ideias e pensar, e às vezes achar links, relações que você não fazia antes. É muito bom. Agradeço muitíssimo, Isabel, mais uma vez. É um prazer enorme sempre te ver falando e te ver refletindo junto com a gente. Que bom que você está aqui. Muito bom. Eu que agradeço, né, gente, por poder expor essas ideias que, enfim, é uma coisa um pouco arriscada, né? Mas, enfim, eu resolvi ir por aí porque, pelo menos, isso me dá energia, vida, eu fico interessada, acho que, sabe, não é uma repetição de coisas que eu já falei, porque eu estava com muito medo de ficar repetindo coisas que eu já tinha dito em textos anteriores, eu não queria, eu não gosto de fazer isso, né? Então, enfim, foi isso. Vamos ver o que vai. Depois, quando o livro sair, eu falo para vocês, e acho que vai dar debate, porque justamente é sobre isso, sobre o problema do planeta, né, da ecologia, né? É isso, agradeço muito a atenção de vocês, e, bom, parabéns pelo curso, né, as aulas que eu assisti, uma boa parte, estão sendo muito estimulantes, e gostei muito de conhecer o professor alemão, que eu não conhecia. Stefan?
Stefan Gandhi. Foi interessante. Gente, uma boa noite. Boa noite, feriado. Um grande abraço, um bom feriado para vocês. Bom feriado. Bom feriado para todo mundo. Abraços.